contigo, irmão, em tuas mãos colocarei algo de mim. Bom, nós estamos já caminhando para o encerramento dessa série sobre a mutualidade. Já falamos vários desses uns aos outros. No primeiro domingo nós falamos sobre nós precisamos encorajar uns aos outros na nossa caminhada, muita gente desanimada, que precisa que alguém chegue e o anime. Também falamos que a gente precisa se dedicar uns aos outros. Fazemos parte de uma comunidade, as bênçãos não são só minhas, Deus está chamando a gente para viver isso uns com os outros. No terceiro domingo eu falei sobre a gente se aceitar uns aos outros, no sentido de que o evangelho, o cristianismo é o único que rompe todas as barreiras sociais, culturais, de raça, de cor, pessoas com costumes diferentes, e todos agora podem fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. E no domingo anterior, antes que eu tivesse saído, eu falei sobre a gente levar os fardos pesados uns dos outros. E aí nós falamos sobre, às vezes, enfrentamos tantas dificuldades, encontramos gente que tem filhos envolvidos com dificuldade, a pessoa é crente, mas passa uma luta, o fardo pesa um pouco mais, e cabe a mim e a você, nós levarmos os fardos pesados uns dos outros. Hoje eu quero pensar com você uma das outras, esses mandamentos da mutualidade, que é nós edificarmos uns aos outros. E eu vou ler o texto onde a gente se encontra, convido você a ler comigo, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo número 11. O que a Bíblia nos fala sobre nós edificarmos uns aos outros? Convido você a ler comigo esse versículo. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. É bom saber que Paulo escreveu essa passagem, está dizendo que aqueles nossos irmãos de Tessalônica, eles já estavam vivendo essa realidade. Era uma prática para eles, como o texto nos diz, como de fato vocês já estão fazendo. Eles já se exortavam e eles se já edificavam mutuamente. Eu tenho falado aqui, eu não acredito em modelos de igreja onde o líder faz tudo, onde o pastor faz tudo, ele tem que aconselhar, ele tem que cuidar, ele tem que orar pelas pessoas, ele tem que edificar uns aos outros. Eu não acredito nesse modelo de igreja. Ele ora pela dor da barriga do bebê, ele ora pelos problemas que todo mundo passa. Eu não acredito nesse modelo de igreja. A igreja, para mim, é formada por pessoas que são cristãs, que receberam, que Deus habita no coração delas, o Espírito Santo habita nelas, e por causa disso receberam dons, e esses dons devem ser usados uns com os outros para a edificação, para o cuidado, para o consolo, para o fortalecimento, para a exortação mútua. É assim que a Bíblia ensina, para a gente crescer uns com os outros. Quando nós lemos esse texto, o apóstolo Paulo começa com uma palavrinha ali antes disso tudo. Ele fala assim, por isso, logo no comecinho, por isso, porque ele vai concluir o que ele estava falando antes, o que Paulo estava trabalhando no seu pensamento. O que Paulo vai dizer é que quando chega no versículo 11, que é essa ordem para a gente edificar e se exortar mutuamente, antes do versículo 1 ao versículo 10, existem várias exortações para os crentes daquela comunidade. Só para você ter uma ideia, Paulo vai dizer antes que, por exemplo, um quadrinho que eu mostrei, se você ler do versículo 1 ao versículo 11, Paulo vai dizer para nós ficarmos atentos e sóbrios. E aí a pergunta é, como é que nós podemos ficar atentos e sóbrios? Eu vou pensar um pouco mais sobre isso com você. Paulo vai dizer, se nós nos edificarmos mutuamente. E aí continua a mesma pergunta, como então nós podemos nos edificar mutuamente? Do versículo de número 12 até o versículo de número 22, Paulo vai dizer para nós como nós edificamos mutuamente uns aos outros. É assim que esse texto é dividido. Você não pode ler a Bíblia fora do seu contexto. Ler a Bíblia fora do contexto vira pretexto. Todo o texto da Bíblia está agarrado dentro de um contexto maior. É o que Paulo está dizendo. Você lê o versículo 11 sozinho, mas ele está agarrado do versículo 1 ao versículo 11, e assim por diante. E o que Paulo vai dizer no primeiro bloco, aí, é sobre nós ficarmos atentos e sóbrios. Olha o que ele diz no versículo 1 e no versículo 2, que eu convido você a ler comigo,
mais uma vez. Eu vou ler o versículo 1, você leu o 2. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes. Presta atenção nisso. Esse é um dos textos na Bíblia mais desobedecidos da Bíblia. É um dos trechos mais desobedecidos pela igreja evangélica. O que o texto está dizendo é o seguinte: vocês sabem muito bem que vai chegar o dia do Senhor. O dia do Senhor, Paulo está falando, é a volta de Jesus. O que eu quero dizer com isso? Jesus, quando ele estava se despedindo dos seus discípulos, subindo aos céus, ele disse assim: do jeito que eu estou subindo, eu vou voltar. É promessa de Jesus. E Paulo está falando aqui justamente sobre isso, que Jesus voltaria e concretizaria o seu reino de Deus na terra, e a história se fecharia, e a eternidade seria dado início à eternidade. O que esse texto está dizendo para nós é que nós podemos fazer doutorado, pós-doutorado, estudar profundamente, fazer curso de profetagem, um monte de coisa a mais, mas ninguém sabe o dia que Jesus volta. Ninguém sabe. Não adianta o cara ficar fazendo continha lá, abrir a Bíblia e ficar lá assim, 7 anos de Daniel, com mais tantos dias de Jeremias, com mais tantos dias de Malaquias, com mais um monte de dias de Apocalipse. Não adianta. Quando o Senhor Jesus estava aqui, ele disse mesmo: nem o Filho do Homem sabe o dia que ele vai voltar. Portanto, é uma perda de tempo quem fica tentando fazer continha para dizer o dia que Jesus vai voltar. Jesus, quando esteve aqui, nem ele mesmo sabia. É assim que a Bíblia nos ensina. O que o texto nos diz é que ele vai voltar como um ladrão de noite. Jesus vai voltar como um ladrão de noite. Eu tenho certeza, se eu perguntar para você, se você soubesse agora que um ladrão ia entrar na sua casa agora, você não estaria aqui. Você estaria se armando para pegar o cidadão, com certeza. E o que Paulo vai dizer aqui é que ele vai recomendar a gente que, como muito, eu me recordo que quando eu era mais novo, eu ia na igreja e eu sempre encontrava o meu pai comentando sobre essas coisas, sobre a volta de Jesus. A igreja, há 20, 30 anos atrás, sempre pregava mais sobre a volta de Jesus. E eu, como adolescente, como criança, vocês não têm ideia como é que a gente ficava apavorado com essas coisas. Eu me lembro perfeitamente, quando eu era adolescente, a igreja resolveu fazer um projeto de evangelização e eles colocaram na frente da igreja um telão. Naquela época não era data show, nem sei o que era, eu acho que era deve ser alguma coisa aqui, sei lá, E aí eles colocaram na tela e eles passaram um filme que eu nunca esqueci na minha vida. O nome do filme era muito sugestivo para você evangelizar. O nome do filme se chamava Inferno em Chamas. Meu amigo, era cada cena naquele filme, você não tem ideia do que passava ali. E eles falavam naquele filme que quando Jesus ia voltar, o piloto ia sumir, porque Jesus estava voltando, a cidade virou um caos, a vida das pessoas virou uma bagunça, todo mundo desesperado, todo mundo chorando. Ali eles estavam mostrando cenas de pessoas no inferno, clamando no inferno, um fogo subindo, gente gemendo. Meu Deus! Eu me lembro até, gente, esses troços não saem da minha cabeça. Eu me lembro de uma musiquinha, esse troço. De vez em quando eu canto lá em casa para a Regiane, a musiquinha era assim: cadê mamãe? Cadê papai? Os dois morreram, não voltam mais. Mostrava esse troço no filme. A grande pergunta era: vocês acham que eu dormi aquela noite? Com essa cena na cabeça, um adolescente vendo essas coisas? O inferno em chama. Ficar apavorado com esse negócio. Meu Deus do céu, a cena não saiu da minha cabeça até hoje. É interessante, eu tinha, ele faleceu, um tio que ele teve meningite quando era pequeno, então travou na idade de 5 anos. E minha mãe que cuidava dele, morava lá com a gente, mamãe que cuidava dele. Tio Adelino, Delmira conheceu ele. E mamãe sempre falava assim: não, seu tio vai para o céu, seu tio vai. Quando Jesus voltar, seu tio vai para o céu. E eu lembro, depois de ter visto esse filme, meu coração ficou apavorado. Logo em seguida, deu um apagão na cidade. Acabou luz. Eu e meu tio sozinho dentro de casa. E eu fiquei apavorado. Só que a primeira coisa que eu fiz foi procurar meu tio. Meu tio está aí? Cheguei. Então ele está aqui, porque Jesus não voltou ainda. Gente, vocês não têm ideia desse troço. Pavor que era, não tinha como.
Agora, o que é interessante é que a igreja falava muito sobre isso. A igreja falava muito sobre a volta de Jesus, fala até de forma excessiva, né? Hoje, às vezes, nós não pensamos muito sobre isso. E isso tem um grande perigo que a Bíblia sempre tenta nos alertar sobre isso. O fato não é de que nós precisamos falar muito sobre isso, falar muito sobre a eternidade. O problema é que a maioria de nós hoje vivemos como se essas realidades não pudessem acontecer. Muita gente vive hoje, inclusive crentes, eles falam da eternidade, mas eles vivem como se a eternidade não existisse. Eles vivem para o aqui e agora. É muito simples a gente ver isso. A maneira como você lida com o seu dinheiro, a maneira como você prepara o seu futuro, a maneira como você gasta o seu tempo, a maneira como você se dedica às pessoas, a maneira como você se empenha, o melhor da sua força física e da sua força emocional, indica que inconscientemente muitos cristãos na atualidade já não mais acreditam na eternidade. Eles acham que a vida é aqui mesmo, é só ver a maneira como muitos crentes estão vivendo. Eles não chegam à conclusão de que ainda, para eles, o bem-estar da fé cristã tem que pensar principalmente sobre a eternidade. C.S. Lewis tinha uma frase muito bonita, ele diz assim, que os maiores homens de Deus, que fizeram as maiores coisas no tempo deles, foram os homens que mais pensaram na eternidade. E hoje a gente percebe um pouco de disparate sobre isso. E por quê? Sabe por quê? Porque parece que a visão da eternidade não mudou muito a agenda das nossas prioridades. Não mudou muito a maneira como nós gastamos o nosso tempo, gastamos o nosso dinheiro. E é nesse sentido que Paulo está chamando a nossa atenção, no versículo número 6, diz aí, portanto, leia comigo, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Preste atenção nesses 3 verbos que Paulo está apontando para a gente aqui. O primeiro deles é o seguinte, portanto, não durmamos. A ideia aqui é que muitas vezes eu e você, nós estamos inseridos nessa cultura que nos convida a viver uma vida extremamente materialista, uma vida extremamente consumista, e a única coisa parece que as pessoas pensam é só na história do presente, é só na sua carreira profissional, é só no seu sucesso, é só na sua formação educacional, é só na criação dos seus filhos, é só na família, é só no viajar, é só no aproveitar a vida. Mas o problema é que a gente vai se convergindo tanto na história, e a cultura vai consumindo tanto a gente, que vai nos impulsionando para que nós simplesmente entremos no estado de um sono profundo, numa torpeza, num sono profundo, numa dormência. Nós não pensamos mais na eternidade. As pessoas pensam no aqui e agora. Porque não tem mudado a maneira como nós temos vivido. E Paulo diz, não durmamos como os demais. Não durmamos como gente que está sendo engolido por essa cultura materialista, consumista, individualista, essa cultura narcisista que o cara só pensa nele. Não durmamos. Segundo verbo que Paulo vai chamar nossa atenção aqui, ele diz, estejamos atentos. O verbo aqui, ele veio de um contexto militar. Era usado para o soldado que ele ficava na torre de vigia durante a noite. E era responsável, aquele soldado, ele era designado para simplesmente, enquanto os outros descansavam, o que ele fazia? Ele tinha que ficar vigiando se um inimigo não fosse entrar. Enquanto os outros dormiam, ele ficava de guarda, ele ficava de turno. Paulo está dizendo, estejamos atentos, cuidado. Sabe por quê? Porque a cultura em que nós estamos inseridos em volta de nós, gradativamente vai nos engolindo. Essa cultura da gente acordar cedo, essa cultura da gente ter que trabalhar 8, 10 horas, depois a gente tem que fazer uma faculdade, e depois a gente não tem tempo, porque sábado a gente encontra uma outra programação, que eu tenho que sair com os meus amigos, e aí eu fico até altas horas, e aí quando eu termino meu curso de graduação, eu faço outro curso de graduação, e aí eu não consigo mais um emprego, eu quero um outro emprego, aí eu não quero 2 empregos, eu quero 3 empregos, essa cultura vai consumindo a gente. Paulo fala, estejamos atentos, essa cultura materialista vai acabar com a gente, vai consumindo a gente,
É uma festa aqui, é outra festa ali, é um evento aqui, é outro evento ali. E assim a vida vai. Chegamos tarde, não acordamos no domingo de manhã sequer para vir para a igreja, porque minha agenda está lotada de coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que assistir um jogo, eu tenho que assistir um programa, eu tenho que assistir um filme tal, eu tenho que sair com os meus amigos, eu tenho que fazer farra aqui. E assim a vida, essa cultura vai consumindo a gente. E a gente só para pensar que existe uma dimensão espiritual na vida. Muitas vezes só no domingo. Só no domingo que nós paramos para pensar que existe uma realidade espiritual, que existe uma eternidade. E Deus é bom, porque de vez em quando permite que doenças venham sobre nós e a gente para pensar sobre a eternidade. Porque essa cultura vai acabando com a gente. Por isso que Paulo está dizendo, estejamos atentos. Estejamos atentos. Porque essa cultura gradativamente vai corroendo a gente, vai entorpecendo a gente, vai moendo a gente, vai engolindo a gente. E aí Paulo fala sobre o último verbo. Para quê? A gente tem que ficar esperto para que nós não fiquemos embriagados. Na verdade, ali seria a mesma ideia de sejamos sóbrios. Sabe para quê? Para que eu e você não fiquemos embriagados. O contrário de ficar embriagado é ficar sóbrio. É ficar embriagado pela ganância pelo dinheiro, pela ganância do ter, pelo sucesso, pelos bens materiais. Ficamos embriagados por essa cultura de valores que anda na contramão dos valores de Deus. Sabe qual é o nome que nós chamamos disso? Secularização. É o secularismo. É nós nos tornarmos secularizados. É Deus deixar de ocupar o centro do nosso coração. É Deus deixar de ocupar as prioridades da nossa agenda. É os princípios de Deus perder o foco na nossa mente e no nosso coração. E nós passarmos a viver com os valores e princípios cristãos, com a cultura que nos cerca. Paulo está dizendo, fiquem espertos para vocês não ficarem embriagados. Porque é isso que essa cultura sem Deus vai fazer com vocês. E aí as pessoas se tornam embriagadas e Paulo está dizendo, não durmamos. Estejamos atentos. Estejamos sóbrios. E a pergunta é, como? Como é que eu e você podemos ficar atentos? Como é que eu e você podemos ficar sóbrios? Como é que eu e você podemos não dormir? Paulo vai responder logo um pouco à frente, no versículo 11. Como é que eu e você podemos não ser sugados por essa cultura secularizada que encostou Deus há muito tempo? A resposta está no versículo 11, que eu queria que você lesse comigo de novo. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. A palavra exortar aqui vem do grego parakaleo, é colocado ao lado de. É alguém que anda do lado do outro para ancorar o cara, para encorajar o cara, para exortar o cara, para levantar o cidadão. E junto com essa palavra aparece essa palavra que nós estamos tratando, que se fala edifiquem-se. A palavra edifiquem-se no grego veio do oikodomel, duas palavrinhas agarradas. Oiko é casa, oikos é casa, domel significa construção de casa, significa um edifício de prédios. É interessante porque o termo é usado por Paulo aqui no seguinte sentido: nós devemos edificar uns aos outros, ou seja, nós devemos contribuir com a construção da imagem de Cristo na vida do outro. É isso que Paulo está dizendo. Eu e você precisamos contribuir para que o meu irmão se pareça cada vez mais com Cristo. Nós precisamos nos esforçar para que o nosso irmãozinho se pareça ainda mais com a imagem de Cristo. Eu acredito que Deus está construindo alguma coisa na minha vida. Eu acredito que Deus está trabalhando na minha vida e construindo alguma coisa na minha vida. E isso que Ele está querendo construir na minha vida significa a imagem de Jesus. Significa, Renato, eu quero que você se pareça ainda mais com Jesus em todos os aspectos da sua vida, em todos os seus relacionamentos, em todo o seu pensamento, em todas as suas atitudes. E sabe qual que é a minha responsabilidade para com isso? Sabe qual que é a sua responsabilidade para com isso? A nossa responsabilidade é que nós devemos participar nessa construção da obra que Deus está fazendo na vida do meu irmão. É isso que Paulo está dizendo. Nós devemos contribuir para essa construção da imagem de Cristo na minha vida.
Essa é a nossa responsabilidade. Edifiquem-se uns aos outros, ou seja, participem na construção da imagem e semelhança de Cristo na vida do outro, na vida uns dos outros. Sabe o que significa, por outro lado? Significa que uma comunidade genuinamente cristã, uma comunidade bíblica, ela deveria ter como sua forma de existência amigos espirituais. É isso que Paulo está dizendo aqui. É isso que ele está chamando a nossa atenção. E eu quero chamar a sua atenção sobre amigos espirituais. Não são meros amigos. Sabe, meus irmãos, eu tenho aprendido que no contexto da igreja, gradativamente nós encontramos amigos e amigas cristãs, que gostam de cantar as mesmas músicas que nós cantamos, que gosta de ver os mesmos programas que nós vemos, que gosta de comer a mesma comida que nós comemos, que gosta de frequentar os mesmos lugares que nós frequentamos, que é gente, gradativamente a gente começa a desenvolver uma certa amizade, nós começamos a consolidar grupos dentro da igreja de amigos, mas que não são necessariamente amigos espirituais. Necessariamente não são, muito pelo contrário. Às vezes nós temos grupos de amigos que eles nos incentivam para longe de Deus. Gente, às vezes, de dentro da igreja. Às vezes, meus irmãos, eu tenho receio, isso é comigo. Às vezes, o cara casa e ele faz acordo com a mulher dele. Acordos tipos assim. Ó, meu bem, nós não vamos na igreja, na escola dominical. Meu bem, nós não vamos dar o dízimo, hein? Ele tá querendo alguém que fale assim com ele, ó. Ó, meu bem, nós não vamos criar os nossos filhos aprendendo na escola bíblica dominical sobre Jesus. Meu bem, nós vamos na igreja uma vez por mês e tá bom, hein? Eles entram num acordo mútuo entre eles. Eu começo a aprender que parece que tem gente que está perto de nós, que nós chamamos de amigo, mas está empurrando a gente para longe de Deus. Isso não são amigos espirituais, que combinam que não vão à igreja em determinado horário e dia, que não vão se envolver com nada, que não vão participar em absolutamente nada. Eles vão se apoiando um no outro cada vez mais para se afastarem dos caminhos de Deus. São grupos de amigos onde existe, sabe aquele negócio assim? Aquela liberdade da gente estar um com o outro e nós dizermos assim um para o outro: escuta, meu amigo, eu estou vendo que você está enfrentando problema no seu casamento. Isso são amigos espirituais, que eles chegam para a gente e falam: cara, eu percebo que você está passando problema na sua casa, você está com um filho envolvido na droga, você está com um irmão que está doente, você está enfrentando um problema no seu casamento. São amigos espirituais que eles chegam para nós e eles nos confrontam, eles nos ajudam, eles nos perguntam sobre aquilo que é importante. Às vezes nós vamos nos envolvendo como amigos, mas não como amigos espirituais, porque amigos espirituais cuidam um do outro. Amigos espirituais se importam uns com os outros. Amigos espirituais sabem edificar uns aos outros. É isso que Paulo está dizendo aqui. Mas tem gente que a gente fala assim: não, Renato, imagine o que fulano vai pensar de mim. Se eu chegar para ele e perguntar para ele como é que está o casamento dele, porque eu sei que não está bom, e eu tentar ajudá-lo, tentar fazer alguma coisa. Imagine o que esse irmão vai pensar de mim. Meu irmão, é isso que a Bíblia está dizendo, que nos chama para ser amigos espirituais. Que tipo de amizade é essa que a gente não cuida da vida do outro? Que tipo de amizade é essa que eu não me importo com a realidade do meu irmão, que está passando às vezes luta na sua vida, que não é capaz de desafiar o outro, para chegar para o outro e falar assim: cara, você está bebendo demais, cara, você está fazendo aquilo que não deve, cara, camarada, onde é que você está andando? Meu amigo, você tem que se conter no seu trabalho, meu amigo, você tem que se conter na sua atração pelo sexo oposto. Que tipo de amigo é esse que não pode chegar para mim e falar umas coisas como essa? Paulo está dizendo que não é esse tipo de gente que vai me edificando para me parecer mais com Cristo Jesus. É triste, meus irmãos, nós vemos entre nós tantos jovens e adolescentes se tornando no nosso meio testemunhas do pecado, e às vezes entre eles incentivando uns aos outros para se afastarem de Deus, para se afastarem da igreja. Eles sabem de tudo, mas não se colocam como amigos espirituais. Quantos jovens que poderiam estar aqui com a gente, firmes em Cristo, ou se outro jovem fosse um amigo espiritual desse cara, para ajudar esse cidadão na sua caminhada da fé. Eu tenho grandes dificuldades, meus irmãos, muita dificuldade, em acreditar naquele modelo de ser igreja, que no máximo que Deus quer de nós
é nos oferecer um grupo de amigos para a gente comer churrasco juntos, para a gente jogar bola juntos, para a gente ir no aniversário um do outro, quando o filhinho do outro faz aniversário, e a gente ficar trocando presente, para a gente viajar junto, para a gente fazer as nossas programações semanais juntos, tudo legal, e está tudo arrumadinho. Eu acho muito difícil, eu tenho dificuldade de acreditar nesse modelo de igreja, que o máximo que nós oferecemos, na verdade, um para o outro, são esses programinhas. Eu creio, meus irmãos, que Deus tem muito mais para a gente. Eu creio que Deus quer que nós continuemos como amigos espirituais, porque amigos espirituais cuidam uns dos outros, amigos espirituais se importam com a realidade espiritual do meu irmão. Fala assim: meu amigo, você tá afastado, tem um tempão que eu não te vejo, meu irmão, você está enfrentando um problema assim, um problema acolá. Amigos espirituais sempre contribuem para a gente se parecer mais e mais com Cristo Jesus. Amigos espirituais, eles nos edificam a imagem de Cristo, e eles fazem isso uns com os outros. O que Paulo está falando, que na verdade estamos falando aqui de amizades que zelam, que cuidam da vida um do outro. Amizades que, através de suas palavras e ações, contribuem para que a imagem de Cristo seja formada em mim. Eu vou chamar esse negocinho de palavras e ações como pedras de edificação, para ficar mais fácil a nossa conversa. Porque na minha mente eu tenho a seguinte figura: na vida Deus nos deu oportunidades para que nós tenhamos ações de uns para com os outros, para que nós tenhamos palavras de uns para com os outros. E essas palavras e essas ações são como tijolos. Não é para você tacar na cabeça do seu irmão, mas são tijolos que são como palavras e ações que você vai contribuindo para a construção que Deus está fazendo na vida daquele outro seu irmão ou daquela sua amiga em Cristo Jesus. São palavras e atitudes que nós vamos contribuindo para que aquele nosso irmão cresça mais à semelhança de Jesus. Eu gosto sempre de pensar o seguinte: eu sou pastor presbiteriano dessa igreja, e domingo após domingo eu abro a Bíblia, né? Eu me esmero no ensino, na preparação do ensino, na visitação e tudo mais. E às vezes, quando você termina o culto, um ou outro chega e fala assim: Renato, obrigado, porque a sua palavra me edificou. Às vezes, Renato, que bom, a sua palavra me edificou. E aí, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro que quando eu era menino, e meu pai e minha mãe me levavam arrastados para a igreja, porque eu sou de Vitória, né, gente? Pelo amor de Deus, frente à praia, tinha 9 anos de idade. Aí sábado os meninos batendo uma pelada ali na rua, na Vitória chama de furingo, e chamava, não sei como é que chama hoje, furingo. Minha mãe falava assim: meu filho, você tem que ir para a igreja, que lá tem o encontro da UCP, União de Crianças Presbiterianas, e você vai ter que estar lá. Ou às vezes no domingo, minha mãe pegava para ir para a escola bíblica dominical, e eu não queria ir para a igreja. O que eu queria, na verdade, é ir para a praia. O que eu queria, na verdade, é jogar bola. Mas eles levavam a gente para a igreja. Enquanto meus amigos estavam jogando bola na rua, eu ia para a igreja. E quando eu chegava na igreja, tinha lá um grupo de crianças, pré-adolescentes, na faixa de 20 a 25 crianças, que nós nos encontrávamos ali no salão da igreja todo sábado. E à frente daquelas crianças estava a Dona Amália. Dona Amália era uma senhora bem financeiramente, ela era casada com um engenheiro da Vale, um gerente da Vale, bem financeiramente. Eu lembro da casa dela, a casa dela tinha piscina, tinha uns 2 carrões lá, dessas coisas a gente não esquece, não é verdade? E eu lembro que a Dona Amália, com aquele todo conforto no sábado, que podia sair, passear com seus filhos, curtir a sua piscina. Sabe o que a Dona Amália fazia? Ela pegava um tempo, ia no sábado para ficar com aqueles adolescentes, ensinando a Bíblia para eles, contando histórias de Jesus para a minha vida e para um bando de adolescentes que ali estavam, pré-adolescentes que ali estavam também. Ela poderia fazer outras coisas, mas todo sábado ela se empenhava para estar ali com a gente. Ela contava as histórias de Daniel, contava as histórias de Josué, contava as histórias da Bíblia. Sabe o que é isso, meus irmãos? A Dona Amália, devagarzinho, foi colocando pedras no meu coração,
que iam me edificando para me conhecer a Jesus, com aquilo que ela estava fazendo. Ao ensinar a Bíblia para mim, ela estava colocando os primeiros tijolinhos da imagem de Jesus na minha vida. Depois vieram outras mulheres, vieram outros homens, que preparavam, às vezes, preparavam com zelo a aula da escola bíblica dominical. E eu, naquela época, já era pré-adolescente, adolescente naquela época, e eu me lembro de mulheres como Shirley, eu me lembro de homens como Wilson Rosa, até meu próprio pai, que era professor de escola dominical também, E olha, gente, que a minha fama, confesso a vocês, não era das melhores. Eu acho que esse pessoal tinha uma intriga, eu acho que é mentira esse povo. Esse povo um dia falou assim, que me pegaram em cima da mesa da escola dominical, em pé, em cima da mesa da escola dominical. Eu acho que o povo é intriga desse povo, A única coisa que eu me lembro assim, do meu pecado assim longe que eu fiz na igreja, é que eu subi na torre, tinha uma torre mais alta, tinha um microfone, eu tirei o imã assim, botei minha boca lá, e comecei a gritar um monte de coisa. Mas eu acho que é só disso que eu me lembro, não me lembro mais nada. O pessoal falava essas coisas. Eu era, meu amigo, só para vocês terem ideia, eu sentava no último banco da igreja, lá atrás. Aí lá na igreja tinha aquela carreira de adolescente que ficava atrás. E eu me lembro perfeitamente de um diácono da igreja, chamado São Inocêncio. São Inocêncio, ele já faleceu. E São Inocêncio, ele tinha uma técnica para chamar a nossa atenção, Graciele. Eu nunca esqueço. Eu tenho uma dor aqui, nessa região aqui assim, está entendendo? Porque ele chegava devagarzinho assim, com 2 dedos assim em cima e fazia assim. Se ele só tocasse, estava bom. Mas ele fazia cuspindo aquele negócio. Menino, fica quieto aí, menino. Porque sabe como é que é? Era o chefe da gangue no meio daquela confusão toda. A gente não era fácil, Hoje os meninos falam assim, os meninos fazem bagunça na igreja. Eu falo assim, gente, esses meninos não fazem nada na igreja. Vocês não têm ideia do que a gente fazia na igreja. Eu me recordo disso tudo, Que a gente não era fácil. Mas sabe o que eu nunca esqueci? Aquelas pessoas não desistiram de mim. Elas não desistiram de mim. E com palavras e com atitudes, eles foram colocando tijolinhos da imagem de Cristo em minha vida. Como eu me lembro das aulas de escola bíblica dominical. Eu me lembro do Sosias, que ele ministrava aqueles adolescentes. A gente colocava o banco lá de fora da igreja, assim, mas no pátio entre o portão e a porta, e sentávamos aqueles adolescentes ali. E o Sosias era um senhor que trabalhava numa empresa lá, fazia suas viagens, ele contava as suas viagens, ele perguntava para a gente. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar, eu tive algumas dúvidas sobre namoro, sobre casamento. Eu fui conversar com o Sosias, eu lembro, guardei até um tempo atrás, 2 folhas assim, naqueles papéis assim, grandão assim, ele pegando os textos, colocando os textos para mim, me instruindo, dizendo, Renato é assim, Renato é assim, Renato é assim. Sabe o que esse pessoal estava fazendo? Colocando tijolinhos da imagem de Cristo dentro do meu coração. Esse povo não estava desistindo de mim. Eu me lembro, meus irmãos, assim, tinha um senhor da igreja lá, o nome dele era Corinto, e a gente chamava ele de Cocó, E ele tinha um Passat verde. Meus irmãos, ele colocava dentro daquele Passat, eu acho que uns 10 adolescentes naquele negócio. Nós chegamos até a apelidar o carro dele de Cocomóvel, só para vocês terem uma ideia do negócio. Tá entendendo? Mas ele empilhava adolescente, ele levava a gente para a praia, ele levava a gente para jogar bola, ele pegava a gente, levava a gente para outro canto, levava a gente quando tinha gincana, levava a gente para a igreja, sabe? E eu me lembro de Corinto muitas vezes chegando para mim falando assim, Renato, tome cuidado com o namoro, Renato, tome cuidado quando você começar a namorar, a questão da sua vida sexual, tome cuidado. Renato, tome cuidado com as amizades, tome cuidado com quem você está saindo. Sabe o que Corinto estava fazendo na minha vida? Colocando tijolinhos da imagem de Cristo na minha vida. Corinto, juntamente com Sosias, eles estavam construindo isso na minha vida. Depois apareceram outras pessoas que marcaram a minha história, marcaram a minha vida. Eu me recordo de um amigo que na época de seminarista, quando eu morava em Itabirito, casadinho de novo, começamos a implantar uma igreja em Itabirito, eu e o Regiane, de forma muito infantil, muito incipiente ainda, juntamos um grupo lá, começamos um trabalho, e aí a Sexta Igreja enviou para a gente um seminarista na época, que hoje é pastor Marcos Nolasso, depois virou meu tutor.
Eu levava Marcos Nolasco lá para casa, a gente almoçava lá em casa, fomos criando uma amizade. Marcos Nolasco, por muitas e muitas vezes, falava assim: Renato, fique atento, às vezes Deus está te chamando para o seminário. Muitas vezes Marcos Nolasco chegava para mim e me orientava com respeito ao casamento: Renato, cuidado como você está tratando o Rejane, olha a maneira como você está cuidando dos seus filhos, você precisa gastar tempo com eles. Sabe o que Marcos Nolasco estava fazendo na minha vida? Colocando tijolinhos da imagem de Cristo dentro de mim, construindo a imagem de Cristo em mim. Eu sei, meus irmãos, que muitos de vocês nunca pararam para pensar que foram essas várias pessoas que ajudaram vocês a construir a imagem de Cristo na vida de vocês. Eu sei que essa obra não terminou em mim. Sabe por que essa obra não terminou em mim? Porque hoje eu já não tenho mais a Dona Amália, eu já não tenho mais o senhor Osias, eu não tenho mais o Corinto, eu não tenho mais o meu pai, eu não tenho mais o pastor Marcos Nolasco, mas hoje eu tenho uma igreja, hoje eu tenho irmãos em Cristo, e a minha oração é que esses meus irmãos em Cristo hoje, eles me ajudem na minha caminhada, e me ajudem nessa edificação, a imagem e semelhança de Cristo, porque Deus espera que vocês continuem essa obra que Ele começou na minha vida, que Ele começou na vida de cada um de vocês. É isso que Deus espera de nós. Eu sei que você pode estar dizendo assim: Renato, se eu tivesse um senhor Osias na minha vida, se eu tivesse uma Dona Amália na minha vida, se eu tivesse um Marcos Nolasco na minha vida. Primeiro, meu irmão, eu quero dizer um negócio para você: você teve sim, você teve gente assim. O problema é que muitas vezes você não foi sensível para perceber o que Deus estava fazendo através da vida do outro na sua vida. Você que não percebeu, porque você teve sim. Segunda coisa, a pergunta de hoje não é: Deus, aonde estão os Marcos Nolascos da minha vida? Deus, aonde estão o senhor Osias da minha vida, que precisa investir na minha vida? A pergunta não é essa, a pergunta é: Deus está desafiando você a ser um Corinto, a ser um senhor Osias, a ser a Dona Amália, a ser um pastor Marcos Nolasco. Deus está desafiando você para que você comece a trabalhar na vida do outro, para ajudar na edificação da vida do outro. Porque é isso que Deus está chamando você. O perigo com essas coisas são duas coisas que nós temos. O perigo que nós temos, duas possibilidades. A primeira delas é quando palavras e ações. Primeira delas, palavras e ações são como pedras para me edificar. Mas o segundo perigo que eu vejo, a segunda possibilidade, é muitas vezes quando nós usamos as nossas palavras e as nossas ações, não como pedras de edificação, mas como pedras de tropeço. Esse que é o grande problema. As nossas palavras e as nossas ações, além de não contribuírem para a construção da vida do outro, a imagem de Cristo, elas podem fazer um estrago na vida do outro. Elas podem contribuir para destruir a caminhada do outro. Meus amigos, simples palavras, quando elas são mal colocadas, quando elas são mal tracinho ditas, quando simples atitudes são mal tracinho feitas, ao invés de gerar bênção, elas geram tropeço na vida do outro. Você pode ser meu amigo, e você pode, através de você sendo meu amigo, lançar pedras de edificação sobre a minha vida, mas você também pode colocar pedras de tropeço na minha vida. De duas formas que a gente pode fazer isso: quando a palavra e a atitude têm como objetivo uma vida. Você que através da sua palavra, da sua atitude, pode começar a construir a imagem de Cristo no outro. Você pode começar hoje a conversar com um amigo, a conversar com um parente, a conversar com uma pessoa e perceber onde é que ela precisa de ajuda, onde é que ela precisa de orientação melhor, onde ela precisa de fato que você de forma direta a abençoe. Mas também tem uma outra forma que a gente pode lançar pedras de edificação na vida do outro, quando a pessoa não é o meu alvo primário, mas quando a pessoa, ela passa a observar a minha vida, ela passa a observar as minhas atitudes. Eu lembro, meus irmãos, como eu falei com vocês, na minha adolescência, sim, não era fácil. Não perguntem nada a Delmira lembra um pouco desse negócio. Eu não era fácil, como adolescente. Também não pergunte nada a Rejane. Não é verdade? Eu aprontava muita bagunça, dava muita dor de cabeça para diácono, dava muita dor de cabeça para presbítero e tudo mais. Mas eu me lembro que na minha adolescência, quando reunia a mocidade e os adolescentes,
Eu me lembro perfeitamente de um jovem que ali estava. E eu olhava para as atitudes dele. Eu percebia como a vida dele é legal, como a vida dele é bonita. Eu percebia que o caráter de Cristo estava nele. Era um negócio tão bonito. Depois ele estudou, virou médico, casou, seus filhos estão na igreja também. Mas eu percebia que através das atitudes, das ações deles, não diretamente, mas indiretamente, estava me abençoando. Porque sem saber, um dia, antes de eu me decidir a Cristo, eu olhava para a vida do Ben-Hur, como o Ben-Hur me abençoou, na maneira como ele conduzia a sua vida. Um jovem, menino inteligente, mas eu percebi o caráter de Cristo na vida dele. Sem palavras diretas para mim, sem atitudes diretas para mim, ele me influenciou. A influência dele para atingir a minha própria vida de forma indireta. Mas a pergunta final é essa: como é que nós podemos edificar o outro? Como é que eu e você podemos envolver-nos com isso? Se você continuar lendo o texto de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 12 até o versículo 22, nós vamos encontrar aqui, na verdade, 16 verbos. Como é que a gente pode edificar a vida do outro? E aqui eu separei em 5 blocos, mas eu vou falar só em só dois deles. O primeiro deles está no versículo 12 e 13. O bloco significa a relação com os líderes espirituais. Vamos ler comigo esse versículo 12 e 13. Vou ler o 12, você lê o 13, por favor. Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Vamos ler comigo? Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu fiquei pensando, meu Deus, comento ou não comento sobre esse texto? Comento ou não comento sobre essas coisas aqui? Porque eu tenho a sensação de que eu estou legislando em causa própria. Eu estou falando agora de pastor, de liderança de igreja, porque o texto diz: considerem os seus líderes espirituais e tenham os seus líderes espirituais na mais alta estima. Daqui eu podia dizer o seguinte: gente, Natal está chegando, dia do pastor, dezembro, é verdade? Eu podia estar legislando em causa própria. Meu aniversário é em março, mas não está tão longe assim, não é verdade? Por isso que, para falar sobre isso, um certo constrangimento, mas eu vou me arriscar a falar sobre isso, porque eu sei que você tem conhecimento de vários indivíduos que se auto-intitulam pastores, profetas, bispos, apóstolos, e a única coisa que eles sabem fazer é abusar emocionalmente e espiritualmente daquelas pessoas que se sujeitam a ele. Mas eu queria dar a você 2 razões porque eu fiz questão de parar aqui. A primeira delas porque é bíblico. Está escrito nesse texto de forma clara que nós precisamos ter consideração por aqueles que nos lideram. A segunda razão, além de ser bíblico, que há uns 3 anos atrás, eu estive participando num encontro de pastores em Campinas, chamado Projeto Timóteo. Projeto Timóteo significa pastores cuidando de pastores. E ali se reúnem a cada 4 meses, e eles passam a ouvir um ao outro, eles passam a tentar entender a realidade uns dos outros. E sabe o que eu percebi ali, meus irmãos, quando eu estive ali? Vários colegas, pastores, mostrando as suas dores, mostrando as suas dificuldades, mas o que mais me impressionou não foi isso, é justamente saber que se ouve da boca de muitos pastores, gente chorando, gente amargurada pela forma como é que eles foram tratados pelas suas igrejas, como é que eles foram machucados pelos crentes das suas igrejas, pelos presbíteros das suas igrejas. Eu queria dizer para vocês, meus irmãos, se existe abuso espiritual da parte desses que se intitulam pastores, bispos, profetas, apóstolos, também existe abuso espiritual da parte de muita igreja que machuca e machuca muito pastores, mas fere pastores com muita força, que os machucam, as suas comunidades os machucam. Nós temos sim o abuso de líderes, que eles não conseguem, líderes cristãos, que eles não conseguem exercer liderança na sua casa, exercer liderança na sua empresa, exercer liderança na sua família. Sabe o que eles fazem?
Eles vão para a igreja e acham que a igreja é o lugar onde eles vão dizer para as pessoas que eles podem fazer. E eles saem machucando todo mundo, mandando em todo mundo. E aí, sabe o que eles fazem? Eles transformam a vida, às vezes, de jovens pastores num verdadeiro inferno. Gente, tem muitos pastores assim. Muita gente machucado, porque ao invés da igreja ajudar essa turma, eles simplesmente estão abusando, exercendo poder, machucando e não edificando o outro. Eu já soube de relatos de pastores que eles fizeram 99% de tudo, mas porque eles erraram em 1%, eles foram descartados. É aquela historinha daquela historinha de saldo na conta, né? Você faz para o outro, você faz para o outro, você faz para o outro, você vai depositando na conta do outro. E aí quando você vai sacar, você não tem nada. Você espera às vezes uma mera atitude, uma pequena atitude, e você não tem absolutamente nada. Às vezes acontece isso, meus irmãos. E eu não quero que essa igreja siga esse caminho. Eu não estou falando aqui por mim. Porque eu sei que o meu tempo aqui está próximo de acabar também. Eu não sei o tempo que Deus me reserva para ficar aqui. Mas seja quem for que esteja à frente dessa igreja, eu não posso negar o fato de que, biblicamente, nós precisamos resgatar a consideração e a autoestima daqueles que nos lideram espiritualmente e daqueles que para você não ficar sem rumo e sem referência na sua vida. Olha o que o texto está dizendo, meu irmão. Você deve considerar e ter em autoestima. A grande questão é, que tipo de líder espiritual é esse? O fato de alguns se intitularem pastores, profetas, apóstolos, isso não quer dizer absolutamente nada. Mas o que Paulo vai dizer que, na verdade, são aqueles que se esforçam no trabalho entre vocês. Aqui diz o texto. Eu não estou falando aqui daquele que prega bem, daquele que visita todo mundo. Eu estou falando aqui daquele que se esforça. É isso que Paulo está dizendo para nós. Aquele que se esmera. Em segundo lugar, olha o que Paulo diz aí, que os liderem no Senhor. Porque tem pessoas que se auto-intitulam pastores, apóstolos, essa coisa arada toda, mas que lideram como um projeto particular para a vida deles, para a construção de um projeto que está na cabeça deles. É uma autopromoção para a cabeça deles. Mas Paulo está dizendo, tenham em consideração aqueles que lideram no Senhor. E ainda tenham-nos na mais autoestima, com amor, por causa do trabalho deles. É interessante que Paulo fala isso 2 vezes. É gente que se esmera, é gente que se dedica, é gente que procura fazer o melhor, é gente que não consegue fazer tudo, é gente que não consegue fazer tudo, às vezes que as pessoas estão querendo, mas ele está buscando fazer, ele está se dedicando. Considerem os que tenham na mais autoestima, sabe por quê? Porque igrejas que desrespeitam isso acabam se tornando, ao invés de ser pedras de edificação, pedras de tropeço na vida de muitos crentes, irmãos e irmãs que estão iniciando na caminhada cristã. Eu vou te dar um exemplo mais simples, na família. Esposas que no café da manhã diz para os seus filhos assim, seu pai é um relaxado, você viu onde é que seu pai deixou a meia? Seu pai não lavou o prato que eu pedi para ele fazer ontem, onde é que ele deixou a camisa dele? Na hora do almoço, para aproveitar o negócio, seu pai é um preguiçoso. Ele deveria estar agora no escritório, mas ele viajou para fazer negócios, e lá, sabe que hora que ele vai chegar? O seu pai só vive chegando atrasado, o seu pai não se importa com a gente. Você sabe o que essa mulher está fazendo? Essa mulher está simplesmente minando e sabotando a imagem de Deus na vida dos filhos, para que os filhos depois tenham dificuldade enorme de conhecer a Deus. Enorme. Ela pensa que ela está conquistando os filhos, mas na verdade está perdendo a sua família. O contrário também é verdadeiro, com filhos também que muitas vezes não escutam os seus pais e sabotam a liderança dos seus pais. Eu ouvi um pastor dizer uma vez uma frase genial: filhos de crentes, muitos deles, abandonam a igreja. Não é por causa do sermão do pastor que faz todo mundo dormir. Não é porque o sermão do pastor é chato demais no domingo à noite. Mas o problema está por causa da pizza depois do culto. Porque quando eles sentam ali, naquela pizza depois do culto,
Os filhos passam a escutar dos seus próprios pais, sabotando a imagem dos seus líderes espirituais, e ao invés de serem pedras de edificação, eles são pedras de tropeço. Gente, eu já contei essa história que uma vez eu conheci uma menina, professora de matemática em Belo Horizonte, menina inteligente demais, cresceu dentro da casa dela, na hora do almoço, o pai dela comia pastor a molho pardo, picava ele inteirinho. E eu lembro dessa menina com a dor no coração. Ela fala: Renato, eu tenho tanta dificuldade com esse negócio de igreja. Eu venho, mas eu quero ir embora. Eu venho, mas eu quero ir embora. Eu venho, mas eu quero ir embora. Quando a gente vai sabotando a imagem, a construção de Deus na vida do outro. Quando ao invés de ser pedra de edificação, a gente é pedra de tropeço. E por último, meus irmãos, no bloco 2, Paulo vai tratar agora da relação com os outros irmãos. Primeiro ele trata da relação com os líderes espirituais. E agora uns com os outros. Olha o versículo 14. Leia comigo, por favor, versículo 14. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes uns com os outros. Primeira coisa, rapidamente, advirtam os ociosos. Dê uma dura nesses caras. Dê uma dura neles. A ideia de ocioso aqui não é preguiçoso. A ideia de ocioso aqui é aquela ideia do contexto militar, é aquele soldado que está na linha do contexto dali, mas ele está meio, ele está fora do alinhamento daquela linha ali do regime militar, fora da fila, desalinhado, e todo mundo certinho, e ele ali, de um lado para o outro, está desalinhado, e o sargento diz: vamos marchar, e quando aqueles caras começam a marchar, só aquele soldado que está desalinhado, sabe o que esse soldado precisa? De uma dura. Ele precisa de uma dura. Alguém que chegue para ele e fale assim: meu amigo, o que você está fazendo? Esse cara está precisando de um puxão de orelha. De um puxão de orelha carinhoso. Ele está precisando ser disciplinado. Paulo fala outra coisa aqui: conforte os desanimados. Interessante. Tem gente que está alinhada, mas ele está triste. Ele está triste, ele está desanimado. Por alguma razão na vida, ele vive com um problema na família, na saúde, no emprego. Esse cara não precisa de dura. O que esse cara precisa é de encorajamento. Terceira coisa que Paulo fala: auxiliem os fracos. O cara não está desalinhado, nem está rebelde. A questão dele aqui é porque ele não sabe fazer a coisa direito. Ele não sabe que assim Deus não quer que ele faça desse jeito. O que ele precisa? Ele precisa ser ensinado. Ele precisa ser disciplinado. Ele precisa ser encorajado. É isso que Paulo está dizendo quando nós começamos a edificar uns aos outros. Você bate o olho no cidadão, você percebeu o problema dele, e a primeira pergunta que vem na sua cabeça é: será que esse sujeito é rebelde? Será que esse sujeito está desanimado? Será que esse sujeito está desalinhado ou esse cara é fraco? Ele não reconhece o princípio bíblico naquela área. Você, tendo a resposta, você tem uma segunda pergunta: o que eu devo fazer em relação a essa pessoa? Se ele é rebelde, você tem que dar uma dura nele. Se ele está desanimado, você tem que encorajá-lo. Se ele está fraco, você precisa ensiná-lo. Mas a Bíblia fala que tudo isso tem que ser feito com amor. Não existe disciplina na Bíblia sem amor. Tudo tem que ser feito com amor. A verdade tem que ser dita em amor. E em último lugar, Paulo diz: sejam pacientes com todos. A palavra paciente aqui não significa a ideia passiva. A palavra no grego significa perseverança. É isso que Paulo está dizendo. Se eu pudesse retraduzir esse texto, eu traduziria assim: sejam perseverantes uns para com os outros. Ou seja, não desistam. Não desistam. Meus irmãos, você sabe por que eu estou aqui? Porque quando eu era adolescente, Gladys, alguém não desistiu de mim, Gladys. Quando eu era jovem, alguém não desistiu de mim. Quando eu era criança, alguém não desistiu de mim. Alguém foi perseverante comigo. Certo pastor, ele foi visitar uma jovem que ela estava internada nessas clínicas de tratamento para drogado, nessas clínicas de dependência química, de recuperação. E ali, quando ele estava já saindo, na hora dele ir embora, ele estava conversando com uma jovem, e a jovem disse assim para ele: sabe, pastor, o que é mais assustador nesse lugar aqui é porque a maioria desses jovens estão aqui porque as suas famílias desistiram deles. As suas famílias desistiram deles. Essa clínica virou uma muleta na vida deles. Os pais não querem mais ter o trabalho de lidar de frente com isso.
Então, na hora que a coisa piora, ele põe na clínica. Quando ele melhora da clínica, tira da clínica. Quando ele piora, põe na clínica de novo. Sabe o que é isso? Esses pais estão desistindo dos seus filhos. Esses pais não querem mais investir, eles não querem ser pacientes na vida dos seus filhos. É isso que esse texto está dizendo. Nós não podemos desistir das pessoas. Aqueles amigos estão rebeldes, têm que ser repreendidos. Gente fraca precisa ser encorajada e precisa ser ensinada. É o que Paulo está dizendo aqui. Sabe, meus irmãos, eu já tive situações na minha vida. Às vezes, se você vai conversar com um, conversar com outro, e às vezes você tem que dar uma palavra mais dura para alguém. Eu conheço pessoas que não estão aqui por causa disso. Às vezes uma palavra mais dura, uma palavra em amor. Liga para a pessoa e fala: rapaz, nós estamos aqui para te ajudar, para te orientar novamente. Eu quero ser seu amigo espiritual, porque amigo espiritual encoraja o outro, direciona o outro. Fala para ele: cara, o que você está fazendo? Cara, o que você está fazendo com a sua esposa? O que você está fazendo com os seus filhos? Cara, onde você está gastando o seu dinheiro? No fundo, sabe o que eu estou dizendo para eles? Eu não desisti de você. Eu não desisti de você. Porque no dia que eu não te repreender mais, no dia que eu não te exortar mais, no dia que eu não me importar mais com a sua vida, é porque eu estou desistindo de você. É porque no fundo, eu não quero mais que você cresça. Eu estou desistindo de você. Sabe, meus irmãos, pais que não corrigem seus filhos, ele está desistindo dos seus filhos. Marido e mulher que não encorajam um ao outro, é porque está desistindo um do outro. E aí você vai estudar em casa. O bloco de número 3, que eu não vou falar aqui, eu só quero ler o versículo número 4 para vocês, para me encerrar. O bloco 4 fala da relação com a nossa alma. O que diz o versículo 16 até o versículo 18? Vamos ler comigo? Alegrem-se sempre, orem. Sabe o que Paulo quer dizer aqui para nós, de forma muito simples e direta? Quem não exercita alegria, quem não ora constantemente, quem não dá graças a Deus em todas as coisas, sabe o que ele faz? Ele apaga o espírito. E quem apaga o espírito não edifica mais ninguém. Suas palavras e as suas atitudes viram pedras de tropeço para a vida das pessoas. Não existe mais espaço para ele ser pedra de edificação, porque ele não se alegra mais, ele não ora mais. O Espírito Santo está meio longe na vida dele. O último bloco, em relação à palavra, versículo número 20, de 20 até o versículo 22. Leia comigo, por favor. Não tratem com desprezo as profecias, mas ponham prova todas as coisas, e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma de mal. É impressionante o equilíbrio de Paulo aqui. Ele está dizendo assim: não desprezem os ensinamentos bíblicos. Mas Paulo diz o seguinte: não aceitem tudo acriticamente. Abra sua Bíblia, confira as coisas, se aprofunde, cheque, mas se afaste de tudo aquilo que é mal, porque a palavra de Deus mostra para você o que é mal, e o que a palavra de Deus mostrar o que é mal, você tem que se afastar. E aí, meus irmãos, eu quero encerrar. Diante dessas duas coisas, eu quero colocar duas coisas para a gente pensar. Primeira pergunta que eu quero colocar para você pensar: nas minhas atitudes, eu tenho sido pedras de edificação, ou eu tenho sido pedra de tropeço naqueles que me cercam? Uma pergunta para você: você tem sido pedra de edificação? Você tem sido pedra de edificação para o seu marido, para a sua esposa, para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus irmãos, para os seus líderes espirituais? Ou você tem sido uma pedra de tropeço? As pessoas olham para você e elas não querem saber da vida com Deus. As suas palavras e as suas ações não contribuem para edificar ninguém. Você tem sido uma pedra de tropeço, uma pedra de edificação na vida das pessoas, através das suas ações, das suas atitudes. Em quais áreas você precisa rever mais profundamente as suas atitudes, o seu comportamento, aonde você está indo, o que você está fazendo? Em quais áreas você precisa perceber a relação com os líderes, a relação com outros irmãos, a relação com os ofensores? Em quais áreas da sua vida você precisa perceber tudo isso? A sua relação com a palavra de Deus. Eu não quero, meus irmãos, ser pedra de tropeço para ninguém. Eu quero que através das minhas palavras, das minhas atitudes, eu possa contribuir para que alguém cresça mais e se pareça mais com Jesus. Porque no dia que aquele marido se parecer mais com Jesus, ele vai amar a sua esposa. No dia que aquele filho se parecer mais com Jesus, ele vai obedecer seus pais.
No dia que aquela mocinha se parecer mais com Jesus, ela vai largar aquela vida porca dela. É isso que nós devemos contribuir uns com os outros. E em última pergunta, para a gente encerrar. Aonde você identifica que você precisa crescer em ordem, de se tornar uma pedra de edificação em uma dessas áreas? Ao longo da mensagem, meu amigo, talvez o Espírito Santo falou para você, na sua mente, trouxe algumas coisas na sua mente, que você está agindo como pedra de edificação. Mas Ele também falou ao seu coração, que você tem sido pedra de tropeço para algumas pessoas. Em quais áreas da sua vida, de fato, Deus tem que trabalhar para que você seja pedra de edificação? Às vezes, meus irmãos, uma situação tão triste que eu vejo. Eu vejo pais e mães que eles não são pedras de edificação para os seus filhos em nada. Eles só falam em dinheiro, eles só falam em poder. Eles já não insistem com seus filhos, eles já não perseveram com seus filhos, eles já não chamam seus filhos para vir na igreja, eles já não falam de Deus para os seus filhos dentro de casa, eles já não testemunham para os seus filhos dentro da sua própria casa. Meu irmão, você está sendo pedra de edificação ou pedra de tropeço? Os seus amigos, quando olham para você no seu trabalho, o que eles imaginam de você? Quais são as áreas, meus irmãos, que você precisa crescer? Você tem que colocar diante de Deus, sem medo, e reconhecer diante de Deus os seus erros e as suas limitações, e pedir para Deus que te perdoe e te trate. É isso que eu creio, meus irmãos. Peça a Deus que você, através das suas atitudes, você diga: Deus, eu quero ser pedra de edificação na vida do outro. Quem sabe é começar da minha casa. Quem sabe começar com o meu namorado e com a minha namorada. Quem sabe começar na minha escola. Eu quero ser pedra de edificação. Eu queria convidar você a fechar seus olhos, para a gente orar nesse momento ao nosso Deus. Eu queria que você pensasse sobre você, meu irmão. Quais são as suas atitudes e ações que você tem sido pedra de tropeço na vida das pessoas? A sua fala, o seu comportamento, as suas ações, aquilo que você está deixando de fazer. Quais áreas Deus tem que trabalhar na sua vida, meu amigo? Quais áreas Deus tem que trabalhar na sua vida, mamãe, papai, marido, esposa? Como é que você tem edificado o seu lar? Onde é que Deus tem que trabalhar na sua vida? Peça a Deus: Deus, eu quero ser pedra de edificação. Não quero que as pessoas olhem para mim e desanimem da caminhada com Deus. Eu quero que através das minhas ações, das minhas atitudes, as pessoas possam conhecer melhor a Deus. Quero orar por você. Deus, eu quero colocar cada um que está aqui nas tuas mãos. Deus, às vezes nós temos brincado tanto tempo com isso. Poderia ter entre nós aqui, talvez alguns jovens, alguns adolescentes, alguns maridos, algumas esposas. Mas às vezes nós somos pedras de tropeço para esses. Nós não contribuímos em nada para o crescimento deles. Muitos deles são até os nossos amigos. A gente joga bola, a gente assiste filme, a gente come carne de churrasco, mas nós só somos meros amigos. A minha oração, Deus, que nessa noite, cada um de nós possamos entender que o Senhor está chamando a gente para ser pedra de edificação na vida das pessoas, para que as nossas ações contribuam para que a imagem de Cristo seja formada na vida do outro. O trabalho que Deus está fazendo na vida do outro, eu possa contribuir com esse trabalho, através das minhas palavras, das minhas ações, através do meu comportamento, através dos meus pensamentos, através das minhas ações. Pai, que isso comece dentro da nossa própria casa. Nossa casa às vezes está um caos, porque nós não somos pedras de edificação. Muitas vezes, ó Pai, nós estamos até desistindo de tudo, nós não estamos perseverando mais. Nós estamos desistindo dos nossos filhos, nós estamos desistindo dos nossos pais, do marido e da esposa. Nós estamos desistindo daquele nosso amigo que por anos a fio, é nosso amigo. Nós estamos desistindo disso tudo. Deus, trabalha o nosso coração, Deus,
para que a gente aprenda a perseverar no Senhor. Deus, que nós possamos ser pedras, ó Deus, pedras de edificação, que através daquilo que nós possamos fazer, nós possamos nos edificar mutuamente. Deus, isso não é uma tarefa só minha, é uma tarefa de cada crente, de cada um que está aqui. Pai, minha oração é que algo novo comece a surgir dentro da nossa casa, quando a gente entende que o Senhor nos chamou, de alguma forma ou de outra, para a gente contribuir, para que o outro possa se parecer com Jesus e possa conhecer Jesus, possa ser edificado. Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém e amém.